Nos últimos dias desta era, quando a escuridão espiritual parece engolir a humanidade e os sinais dos tempos se multiplicam diante dos nossos olhos, há uma verdade profética que a Igreja tem negligenciado, uma revelação que pode determinar se você estará preparado para o que está por vir. Enquanto assistimos juntos essa história impactante, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição. Porque o que você está prestes a descobrir sobre as duas testemunhas do Apocalipse não é apenas conhecimento teológico, é uma chave profética que pode transformar sua compreensão sobre os tempos finais e sua própria caminhada espiritual. Imagine por um momento, em meio ao caos dos últimos dias, quando o Anticristo estabelecer seu reino de trevas sobre a terra, quando a perseguição aos santos atingir seu ápice, quando parecer que não há mais esperança para a humanidade, Deus levantará duas figuras extraordinárias. Dois homens investidos de poder sobrenatural, capazes de fechar os céus para que não chova, de transformar águas em sangue, de ferir seus inimigos com fogo que sai de suas bocas. Estes são os protagonistas de uma das mais dramáticas e misteriosas passagens das Escrituras Sagradas, encontrada no livro do Apocalipse capítulo 11 versículos 3 a 12. A profecia declara com clareza impressionante: "E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco." 1260 dias, exatamente 3 anos e meio. Este não é um período escolhido ao acaso. É o mesmo tempo da grande tribulação, a segunda metade da 70ª semana de Daniel, quando o Anticristo quebrará sua aliança com Israel e desencadeará uma perseguição sem precedentes contra o povo de Deus. Mas quem são essas duas testemunhas? Esta pergunta tem intrigado estudiosos das profecias por séculos, e a resposta está mais próxima do que muitos imaginam. Quando observamos os poderes sobrenaturais descritos no texto sagrado, encontramos pistas inconfundíveis. A primeira testemunha possui o poder de fechar os céus para que não chova durante os dias de sua profecia. Este é exatamente o mesmo milagre realizado pelo profeta Elias, conforme registrado no primeiro livro dos Reis capítulo 17 versículo 1, quando declarou ao ímpio rei Acabe que não haveria chuva nem orvalho senão pela sua palavra. A segunda testemunha tem autoridade para transformar águas em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas. Imediatamente reconhecemos aqui os sinais realizados por Moisés no Egito, quando confrontou o poder de Faraó com as 10 pragas devastadoras, começando pela transformação do rio Nilo em sangue, conforme narrado no livro do Êxodo capítulo 7 versículo 20. Mas há algo ainda mais profundo nesta revelação. Tanto Elias quanto Moisés tiveram experiências únicas com a morte. Moisés foi sepultado pelo próprio Deus em um vale na terra de Moabe, e ninguém soube onde foi sua sepultura até hoje, como nos conta o livro do Deuteronômio capítulo 34 versículo 6. Elias, por sua vez, não experimentou a morte física, foi arrebatado aos céus em um redemoinho, numa carruagem de fogo, conforme o relato majestoso do segundo livro dos Reis capítulo 2 versículo 11. Esta conexão não é coincidência. No Monte da Transfiguração, quando Jesus revelou sua glória divina aos discípulos Pedro, Tiago e João, quem apareceu conversando com ele? Moisés e Elias. O Evangelho de Mateus capítulo 17 versículos 3 e 4 nos diz que eles falavam com Jesus sobre sua morte iminente em Jerusalém. Ali estava a representação completa da revelação divina, Moisés representando a lei, Elias representando os profetas, e Jesus como o cumprimento de ambos. Agora compreenda a magnitude desta revelação. Nos últimos dias, quando a humanidade estiver mergulhada nas trevas da grande tribulação, quando o Anticristo estabelecer seu sistema de dominação mundial, quando parecer que Satanás finalmente triunfou sobre os propósitos eternos de Deus, o Senhor enviará novamente estes dois gigantes espirituais. Eles voltarão não como visitantes celestiais, mas como testemunhas poderosas, investidos de autoridade divina para confrontar o sistema do Anticristo. Por 1260 dias, 3 anos e meio, estes dois profetas proclamarão a verdade de Deus numa terra que terá rejeitado completamente o Evangelho. Vestidos de saco, símbolo de luto e arrependimento, eles chamarão a humanidade ao arrependimento numa última demonstração da misericórdia divina antes do juízo final. E que poder eles terão? O texto sagrado declara que se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará seus inimigos. Este não é linguagem figurada, é poder literal, sobrenatural, concedido pelo Todo-Poderoso. Eles fecharão os céus para que não chova, transformarão águas em sangue, ferirão a terra com pragas quantas vezes quiserem. Imagine o impacto global desta manifestação.
Em uma era de comunicação instantânea, o mundo inteiro testemunhará estes prodígios através das redes sociais, da televisão, da internet. Mas aqui encontramos uma verdade que deveria fazer cada um de nós refletir profundamente sobre nossa condição espiritual atual. A Escritura nos revela que, quando as duas testemunhas acabarem seu testemunho, a besta que sobe do abismo, o próprio Anticristo, lhes fará guerra, as vencerá e as matará. Seus corpos ficarão expostos na rua da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também seu Senhor foi crucificado. E qual será a reação da humanidade diante da morte destes homens de Deus? O texto é chocante em sua descrição da depravação humana, e os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes dois profetas tinham atormentado os que habitam na terra. Apocalipse capítulo 11 versículo 10 nos mostra uma humanidade tão endurecida em seus pecados que celebrará a morte dos últimos mensageiros de Deus. Reflita sobre isso por um momento. Estamos falando de uma geração que testemunhará milagres inquestionáveis, sinais e prodígios que confirmarão sem sombra de dúvida a existência e o poder de Deus, e ainda assim escolherá rejeitar a mensagem divina. Eles não apenas rejeitarão, celebrarão a morte dos profetas. Mandarão presentes uns aos outros como em uma festa natalina macabra, regozijando-se porque aqueles que atormentavam suas consciências com a verdade finalmente foram silenciados. Mas Deus sempre tem a última palavra. Após 3 dias e meio, tempo suficiente para que todo mundo confirme que estão verdadeiramente mortos, o Espírito de vida enviado por Deus entrará neles. Eles se levantarão diante dos olhos atonitos de uma humanidade incrédula. E então, uma voz do céu dirá: subi para aqui. E eles subirão ao céu numa nuvem, à vista dos seus inimigos. Imagine o terror que se apoderará dos corações humanos naquele momento. Durante 3 dias e meio, eles festejaram, pensando que finalmente se livraram daqueles que perturbavam suas consciências. Então, de repente, diante das câmeras do mundo inteiro, os 2 cadáveres se levantam, ressuscitam gloriosamente e ascendem aos céus. Na mesma hora, um grande terremoto atingirá a cidade, derrubando a 10ª parte dela e matando 7.000 pessoas. Esta é a demonstração final do poder de Deus sobre a morte e sobre todos os sistemas humanos. É a prova irrefutável de que não há poder na terra ou no inferno capaz de impedir os propósitos eternos do Todo-Poderoso. Mesmo quando parece que o mal triunfou, quando os servos de Deus são silenciados e mortos, o Senhor tem o poder de reverter completamente a situação. Mas por que Deus permitirá que suas testemunhas sejam mortas? Aqui encontramos uma verdade profunda sobre o caráter divino. Assim como Jesus precisou morrer para ressuscitar e demonstrar sua vitória sobre a morte, as 2 testemunhas também passarão pela morte para que sua ressurreição se torne um testemunho ainda maior do poder de Deus. Sua morte temporária servirá para expor completamente a natureza maligna da humanidade rebelde, e sua ressurreição será o último chamado ao arrependimento antes do juízo final. Agora, precisamos conectar esta profecia extraordinária aos dias em que vivemos. Olhe ao redor e observe os sinais dos tempos. O mundo está se preparando rapidamente para receber o Anticristo. Sistemas de controle global estão sendo estabelecidos, a moralidade bíblica está sendo sistematicamente destruída, a Igreja está sendo progressivamente marginalizada e perseguida em muitas nações. Estamos testemunhando o cumprimento acelerado das profecias bíblicas. Israel está de volta à sua terra após quase 2000 anos de exílio, exatamente como predito pelos profetas. Jerusalém está novamente sob controle judaico desde 1967. A tecnologia necessária para que todo mundo testemunhe simultaneamente os eventos dos últimos dias já existe. O sistema econômico global está sendo preparado para o controle total que o Anticristo exercerá, conforme descrito no Apocalipse capítulo 13. Mas há algo ainda mais urgente que precisa ser compreendido. Se as 2 testemunhas aparecerem durante a grande tribulação, isso significa que estamos nos aproximando rapidamente desse período. E se a grande tribulação está próxima, onde isso nos coloca profeticamente? Significa que o arrebatamento da Igreja pode acontecer a qualquer momento. Esta é uma verdade que deveria transformar completamente nossa perspectiva sobre a vida. Não estamos falando de eventos distantes no futuro, estamos falando de uma realidade profética que pode se cumprir em nossa geração. As 2 testemunhas não são personagens de ficção científica, são instrumentos reais de Deus que em breve confrontarão um mundo rebelde com o poder sobrenatural do Altíssimo. E aqui está a pergunta que cada um de nós precisa fazer. Se Jesus voltasse hoje, se o arrebatamento acontecesse neste momento, você estaria preparado?
Se você tivesse que enfrentar a grande tribulação, sua fé seria suficientemente forte para resistir à pressão do sistema do anticristo? As duas testemunhas representam a fidelidade inquebrantável a Deus mesmo diante da perseguição mais intensa. Elas preferem a morte a negar sua fé. Elas escolhem proclamar a verdade mesmo sabendo que isso lhes custará a vida. Este é o padrão de fidelidade que Deus espera de todos nós. Mas há esperança gloriosa nesta revelação. Assim como as duas testemunhas ressuscitarão e subirão aos céus, todos aqueles que permanecerem fiéis a Cristo, seja durante a tribulação ou antes dela, participarão da ressurreição gloriosa. A morte não tem a palavra final para aqueles que servem ao Deus vivo. A mensagem das duas testemunhas é também uma mensagem de urgência para nossa geração. Se estes eventos estão próximos, não temos tempo a perder com frivolidades espirituais. Não podemos mais viver como se tivéssemos décadas pela frente para nos prepararmos. O tempo é curto, a vinda do Senhor se aproxima, e precisamos estar prontos. Isso significa que precisamos levar nossa vida espiritual a sério. Precisamos estudar as Escrituras com dedicação, orar com fervor, viver em santidade, evangelizar com urgência. Precisamos estar preparados para enfrentar a perseguição se necessário, mas também preparados para o arrebatamento se ele acontecer antes. As duas testemunhas também nos ensinam sobre o poder da palavra de Deus. Durante 1260 dias, elas proclamarão verdades eternas numa era de mentiras universais. Sua mensagem não será popular, não será bem recebida, mas será verdadeira e poderosa. Da mesma forma, nós precisamos ser fiéis à palavra de Deus mesmo quando ela não for popular, mesmo quando for rejeitada pela maioria. Outro aspecto crucial desta profecia é a demonstração do poder sobrenatural de Deus. As duas testemunhas realizarão milagres que não poderão ser explicados pela ciência ou pela tecnologia. Em uma era que adora a ciência e rejeita o sobrenatural, Deus mostrará que Ele ainda é o Senhor sobre todas as leis naturais. Isso deveria encorajar nossa fé tremendamente. O mesmo Deus que dará poder às duas testemunhas para fechar os céus e transformar águas em sangue é o mesmo Deus que está conosco hoje. Ele não mudou, seu poder não diminuiu, sua fidelidade não vacilou. Se ele pode ressuscitar as duas testemunhas após 3 dias de morte, ele certamente pode resolver qualquer problema que você esteja enfrentando hoje. A profecia das duas testemunhas também revela a paciência extraordinária de Deus. Mesmo nos últimos dias, quando a humanidade estiver completamente rebelde, ele ainda enviará mensageiros para chamar as pessoas ao arrependimento. Esta é a natureza do nosso Deus, ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento, conforme nos ensina a segunda epístola de Pedro capítulo 3 versículo 9. Mas há um limite para a paciência divina. Após o ministério das duas testemunhas, após sua morte e ressurreição, após este último testemunho poderoso da verdade, virá o juízo final. Não haverá mais oportunidades, não haverá mais chamados ao arrependimento. Por isso a urgência de nossa mensagem hoje. Finalmente, a história das duas testemunhas nos ensina sobre a vitória final do bem sobre o mal. Mesmo quando parece que o anticristo triunfou, mesmo quando os servos de Deus são mortos e silenciados, Deus tem o poder de reverter completamente a situação. A ressurreição das duas testemunhas é um prenúncio da ressurreição de todos os santos, da vitória final de Cristo sobre Satanás, do estabelecimento do reino eterno de Deus. Esta é a esperança que sustenta nossa fé em tempos difíceis. Não importa quão escura pareça a situação, não importa quão poderosos sejam os inimigos de Deus, não importa quão impossível pareça a vitória, Deus sempre tem a última palavra. As duas testemunhas são a prova profética de que nenhum poder no universo pode impedir os propósitos eternos do Todo-Poderoso. Se esta mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para a verdade profética dos tempos em que vivemos, não hesite em expressar sua gratidão com um like, compartilhar essa luz com seus amigos e familiares, e inscrever-se para que possamos continuar a desvendar juntos os mistérios divinos. Porque as profecias bíblicas não são apenas conhecimento teológico, são revelações que devem transformar nossa maneira de viver, nossa perspectiva sobre o futuro, nossa prontidão para encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos ajude a estar preparados para todos os eventos extraordinários que estão por vir, e que possamos ser encontrados fiéis quando Ele voltar. Amém.